Capítulo 3, Parte 3. Os arredores eram despovoados, selvagens, inóspitos e ameaçadores. Geralt não retornou à estrada antes do anoitecer. Querendo poupar caminho, tomou atalhos pela floresta. Passou a noite no desnudo topo de uma colina, com a espada sobre os joelhos e junto de uma pequena fogueira à qual, volta e meia, atirava molhos de acônito. No meio da noite, vislumbrou ao longe, no fundo da ravina, um brilho de uma fogueira e ouviu uivos e cantos, bem como algo que somente poderia ser o grito de uma mulher sendo torturada. Partiu naquela direção logo ao amanhecer, mas encontrou apenas uma clareira pisoteada e ossos carbonizados entre cinzas ainda quentes. Um ser oculto na copa de um gigantesco carvalho silvava e urrava. Talvez fosse um leixe, ou simplesmente um lince. O bruxo não parou para se certificar. Parte 4. Em torno do meio-dia, quando dava de beber a Plotka numa pequena fonte, a égua soltou um relincho penetrante e recuou arreganhando os dentes amarelados e mordendo o freio. Geralt, ao acalmá-la instintivamente com o sinal, notou um círculo perfeito formado por avermelhados chapeuzinhos de cogumelos emergindo do musgo. O que está se passando com você, Plotka? Resolveu ficar histérica? Não está vendo que se trata de um simples círculo do diabo? Para que fazer cenas? A égua bufou, virando a cabeça em sua direção. O bruxo coçou a testa, franziu o senho e ficou pensativo. Em seguida, montou na sela de um pulo, fez o animal dar meia volta e retomou o galope sobre os próprios rastros. Os animais gostam muito de mim, murmurou. Peço-lhe desculpas, Plotka. Ficou claro que você tem mais juízo do que eu. A égua deitava as orelhas para trás. Bufava, arrancava torrões com os cascos, refugava. Geralt não mais a acalmava com o sinal. Saltara da sela e passara as rédeas por cima da cabeça do animal. Já não levava presa às costas sua antiga espada enfiada na bainha de pele de lagartixa. Seu lugar era agora ocupado por uma bela e brilhante arma, com a guarda em cruz e uma delgada e bem balanceada empunhadura terminada numa esfera de metal branco. Dessa vez, o portão não se abriu diante dele. Estava aberto, como o deixara ao partir. Ouviu uma canção. Não conseguia entender a letra, nem mesmo identificar a língua na qual era cantada. Mas não precisava. O bruxo conhecia. Sentia e compreendia a própria natureza daquele canto suave e penetrante que fluía nas veias como a onda de uma nauseante e entorpecedora ameaça. O canto interrompeu-se bruscamente. E então, ele a viu. Estava agarrada ao dorso do golfinho do chafariz abandonado, circundando a pedra mofada com as mãos delgadas e tão brancas que davam a impressão de serem transparentes. Debaixo de uma tempestade de entrelaçados cabelos negros, brilhavam, fixos nele, dois enormes olhos da cor de antracito. Geralt aproximou-se lentamente, com passadas macias e elásticas, descrevendo um semicírculo a partir do muro, junto do arbusto de rosas azuis. A criatura grudada no dorso do golfinho acompanhava seu deslocamento, virando em sua direção o pequeno rosto cheio de charme e munido de uma expressão de tão profunda nostalgia que ainda era possível ouvir a canção, embora os minúsculos e pálidos lábios estivessem cerrados firmemente e não emitissem som algum. O bruxo parou a uma distância de 10 passos. A pesada espada, cautelosamente retirada da negra bainha esmaltada, resplandeceu e brilhou sobre sua cabeça. É de prata, disse. Esta lâmina é de prata pura. O pálido rostinho não se moveu. Os olhos da cor de antracido não mudaram de expressão. Você se parece tanto com uma ondina, continuou Geralt, calmo, que poderia ter confundido qualquer ser humano, sobretudo por ser uma ave rara. Mas os cavalos jamais se enganam. Reconhecem seres como você instintivamente. Quem é você?
Imagino que seja uma mura ou um alpe. Um vampiro normal não se exporia ao sol dessa maneira. Os cantos da pálida boca tremeram e se ergueram ligeiramente. Você se sentiu atraída pelo aspecto de Nivellen, não é verdade? Os sonhos que ele mencionou são obras suas. Imagino como esses sonhos são e sinto pena dele. A criatura não se moveu. Você gosta de pássaros? Prosseguiu o bruxo. Mas isso não impede de morder o pescoço de humanos de ambos os sexos, não é? Você e Nivellen, que casal fantástico formariam? Um monstro e uma vampiresa, donos de um palacete na floresta. Em pouco tempo, dominariam a região toda. Você, eternamente sedenta de sangue, e ele, seu defensor. Um assassino a seu serviço, um instrumento cego. Só que para isso, ele teria de se tornar um monstro de verdade, e não um ser humano com máscara de monstro. Os enormes olhos negros se estreitaram. Onde ele está, juba de antracito? Você estava cantando, portanto bebeu o sangue dele. Como não conseguiu escravizar sua mente, acabou lançando mão do último recurso. Estou certo? A negra cabecinha assentiu de leve, quase imperceptivelmente, e os cantos da boca ergueram-se ainda mais. O pequeno rosto adquiriu uma expressão vampiresca. E agora você certamente se julga dona deste palacete, não é? Mais um aceno positivo, desta vez mais nítido. Você é uma mura? Um lento meneio negativo da cabeça. O sibilo que ecoou somente poderia ter saído por entre aqueles pálidos lábios contorcidos num sorriso maléfico, embora o bruxo não tivesse notado eles se moverem. Um alpe. Novo movimento de negação. Geralt recuou, apertando com mais força a empunhadura da espada. O que só pode significar que você é... Os cantos da boca começaram a erguer-se cada vez mais. Os lábios se entreabriram. Uma lâmina! Gritou o bruxo, atirando-se na direção do chafariz. Detrás dos pálidos lábios brilharam pontudas presas brancas. A vampiresa se ergueu, arqueou as costas como um leopardo e soltou um berro. A onda sonora atingiu Geralt como um ariete, deixando-o sem ar, esmagando-lhe as costelas e trespassando-lhe os ouvidos e o cérebro com espinhos de dor. Arremessado para trás, ainda teve tempo de cruzar os punhos no sinal de heliotrópio. O feitiço conseguiu amortizar parcialmente o ímpeto com o qual ele bateu contra o muro. Mas mesmo assim, viu tudo preto e o resto do ar irrompeu de seus pulmões com um gemido. No mesmo lugar onde, pouco antes, uma jovem delicada de vestido branco estivera sentada sobre o dorso de um golfinho de pedra, um gigantesco morcego negro achatava o reluzente corpanzil, abrindo o comprido e estreito focinho com fileiras de dentes pontiagudos. As asas membranáceas se estenderam, agitaram-se silenciosamente e a criatura lançou-se sobre o bruxo como a flecha disparada de uma besta. Geralt, sentindo na boca o gosto ferruginoso de sangue, gritou uma fórmula mágica e estendeu os braços com os dedos abertos no sinal de Quen. O morcego virou abruptamente, soltou um som que parecia uma gargalhada e voltou a mergulhar na vertical, direto para a nuca do bruxo. Geralt desviou-se e desferiu um golpe, errando o alvo. O morcego encolheu uma das asas e, lânguida e graciosamente, descreveu um semicírculo no ar, voltando a atacar, abrindo o focinho cheio de dentes. O bruxo aguardou a criatura com os braços estendidos em sua direção, a espada em ambas as mãos. No último instante deu um salto, não para o lado, mas para a frente, desfechando um golpe que sibilou no ar. Não acertou, e aquilo foi tão inesperado que ele perdeu o ritmo e esquivou-se uma fração de segundo tarde demais. Sentiu as garras da besta rasgarem sua bochecha e a úmida e aveludada asa roçar-se ao pescoço. Girou sobre si mesmo, transferiu o peso do corpo para a perna direita e voltou a golpear, errando mais uma vez a extremamente ágil criatura. O morcego bateu asas, elevou-se e planou na direção do chafariz.
No momento em que as ensanguentadas garras arranharam o revestimento de pedra, o repugnante focinho da besta começou a se nevoar, a sumir, a se metamorfosear, embora os pálidos lábios que surgiam em seu lugar não conseguissem ocultar de todo as mortíferas presas pontiagudas. A criatura uivou de modo penetrante, modulando a voz em um canto macabro. Lançou ao bruxo um olhar cheio de ódio e voltou a gritar. A onda sonora foi tão potente que rompeu o sinal. Círculos vermelhos e negros giraram diante dos olhos de Geralt, enquanto suas têmporas e seu cucuruto latejavam horrivelmente. Através da dor que parecia furar-lhe os tímpanos, o bruxo começou a ouvir vozes, queixumes e gemidos, sons de flautas e oboés, sussurros do vento. A pele de seu rosto se entorpeceu e gelou. Geralt caiu sobre um joelho e balançou a cabeça. O morcego planava silenciosamente em sua direção, abrindo a bocarra em pleno voo. O bruxo, embora ainda atordoado pela onda sonora, reagiu instintivamente. Ergueu-se de um pulo e, adaptando o ritmo de seus movimentos à velocidade do voo do monstro, deu 3 passos à frente. Gingou o corpo e, rápido como um raio, desferiu um golpe de espada com as 2 mãos. A lâmina não encontrou resistência. Ou melhor, quase não encontrou, porque Geralt ouviu outro grito, desta vez de dor, provocada pelo toque da prata. Enquanto gritava, a lâmina foi se metamorfoseando novamente sobre o dorso do golfinho. Um pouco acima do seio esquerdo, via-se uma mancha vermelha no vestido branco, logo abaixo de um rasgo não mais longo do que um dedo mindinho. O bruxo rangeu os dentes. O corte que deveria ter fendido a besta em 2 não passara de um arranhão. Grite à vontade, vampiresa, Rosnou, enxugando o sangue do rosto. Grite o máximo que puder. Gaste sua energia. Aí, cortarei fora sua linda cabecinha. Você vai debilitar-se antes, bruxo. Matarei. Os lábios da lâmina não se moviam, mas Geralt ouvia distintamente cada uma das palavras que lhe ressoavam no cérebro, explodindo, rimbombando e repercutindo como se viessem de dentro d'água. É o que veremos, Escadiu, aproximando-se do chafariz. Matarei. 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 É o que veremos. Verina. Nivellen, com a cabeça pendendo para baixo e as mãos agarradas ao caixilho da porta, cambaleou para fora do palacete. Com passos vacilantes e agitando as patas de maneira desajeitada, avançou para a fonte. A gola de seu gibão estava manchada de sangue. Verina! Urrou novamente. A lâmina virou a cabeça em sua direção. Geralt, erguendo a espada e pronto para desferir um golpe, saltou para junto dela. Mas as reações da vampiresa foram muito mais rápidas. Um grito agudo e uma nova onda sonora fizeram o bruxo cair de costas sobre o cascalho da trilha. A lâmina arqueou-se e se preparou para saltar, com as presas brilhando como punhais de um assassino. Nivellen, abrindo as patas como um urso, ainda tentou detê-la, mas ela gritou bem perto de sua cara e atirou-o para trás, contra um andaime de madeira que desabou com estrondo, encobrindo-o com tábuas. A essa altura, Geralt já se levantara e corria em volta do pátio, querendo desviar a atenção da lâmina de Nivellen. A vampiresa, com o vestido branco esvoaçando, disparou em sua direção, suave como uma borboleta e mal tocando o chão. Não mais gritava, nem tentava metamorfosear-se.
Amo-te. Amo. Mais um suspiro, medonho, vibrante, afogado em sangue. A lâmina fez outro esforço. Deslizou ao longo da estaca e estendeu os braços. Nivellen urrou desesperadamente e, sem largar a haste, tentou de todas as maneiras afastar a vampiresa para o mais longe possível. Em vão. A monstruosa criatura deslizou mais um pouco e agarrou-o pela cabeça. Ele urrou de forma horrível, agitando a peluda cabeçorra. A lâmina voltou a deslizar pela haste e inclinou a cabeça para perto da garganta de Nivellen. Suas presas brilhavam com ofuscante alvura. Geralt deu um pulo como se tivesse sido propelido por uma mola repentinamente liberada. Cada movimento, cada ação que executaria a partir daquele momento, fazia parte de sua natureza, inevitável, automática e mortalmente efetiva. 3 passos rápidos, com o terceiro, como fizera centenas de vezes, terminando sobre a perna esquerda, com o pé plantado firmemente no chão. Uma torção no tronco, um golpe enérgico e cortante. Viu seus olhos. Nada mais podia ser mudado. Ouviu sua voz. Soltou um grito para abafar a palavra que ele repetia. Não havia escapatória. Desferiu o golpe. Acertou em cheio, como sempre, e seguindo a trajetória do movimento. Deu um 4º passo e girou sobre os calcanhares. A lâmina, liberada pelo giro do corpo, voou atrás dele, brilhando e deixando atrás de si um leque de gotículas vermelhas. Os cabelos negros como asas de graúna se ondearam e ficaram flutuando no ar. Flutuando, flutuando. A cabeça caiu no cascalho. Cada vez há menos monstros. Enquanto a mim, quem sou eu? Quem está gritando? Os pássaros? A mulher de colete e vestido azul? A rosa de Nazair? Que silêncio! Como tudo está vazio! Que vacuidade! Em mim! Nivellen, todo encolhido, protegeu a cabeça com os braços e com o corpo percorrido por tremores, jazia no meio de urtigas junto do muro. Levante-se, disse o bruxo. O bem apessoado jovem, de porte gracioso e tez clara, ergueu a cabeça olhando em volta, com um ar vago. Esfregou os olhos com os punhos. Observou as mãos e tateou o rosto. Soltou um gemido. Enfiou um dedo na boca e ficou muito tempo passando-o sobre as gengivas. Voltou a tatear o rosto e gemeu mais uma vez ao tocar 4 riscos sangrentos e inchados numa das bochechas. Desatou em soluços para logo em seguida soltar uma alegre risada. Geralt, como é possível? Como foi que... Geralt? Levante-se, Nivellen. Levante-se e venha comigo. Tenho remédios em meu alforge. Ambos vamos precisar deles. Eu já não tenho mais. Não tenho. Geralt, como foi isso? O bruxo ajudou-o a se levantar, esforçando-se para não olhar para as pequeninas mãos, tão brancas que pareciam transparentes, agarradas à haste da estaca cravada entre seios pequeninos e coberta por um úmido tecido vermelho. Nivellen voltou a gemer. Verina! Não olhe. Vamos embora. Atravessaram o pátio junto do arbusto de rosas azuis, apoiando-se mutuamente. Nivellen não parava de apalpar o rosto com a mão livre. Não dá para acreditar, Geralt. Após tantos anos. Como isso foi possível? Em cada conto de fadas, há um grão de veracidade. Disse baixinho o bruxo. Amor e sangue. Ambos possuem um poder colossal. Os magos e outros estudiosos se debruçam sobre esse fenômeno há anos, mas não chegaram a resultado algum, exceto a convicção. Convicção de quê, Geralt? De que o amor tem de ser verdadeiro. E é isso aí, pessoal. Fim do capítulo 3, Um Grão de Veracidade. O próximo capítulo é A Voz da Razão 3. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, deixem seu like.
e todas essas coisas maravilhosas que ajudam muito na divulgação do canal. Obrigado e tenha uma ótima vida.